Pessoal, hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês as instruções básicas de uso da versão 5 da planilha de controle de investimentos de Lombello Planilhas, tá? O que eu quero mostrar para vocês é basicamente o que está nessa página aqui, tá? As instruções básicas mesmo para os usuários iniciantes da planilha. Então, vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar saber aí é que os documentos que a gente precisa usar para usar como base, né, do preenchimento da planilha. Então, aqui nesse arquivo, a gente tem aqui, né, os documentos são notas de corretagem e negociações da sua corretora, tá? Então, você precisa baixar lá o PDF da sua corretora, ou ter esse em Excel, ou salvo em algum lugar, para vocês usarem na parte de preenchimento de operações e negociações, tá? A gente tem um sistema aqui que é o leitor de notas, é um sisteminha parceiro nosso aí, que ajuda a fazer a leitura do PDF e converter para Excel aí para facilitar o uso, usar na planilha, tá? Ou qualquer outra planilha que vocês quiserem. Depois a gente vai fazer um vídeo explicando isso aí. Outra coisa que vocês vão precisar é o extrato financeiro da sua corretora. Então, no extrato financeiro entra lá proventos, dividendos, rendimentos. Então, tem várias coisas que caem no seu extrato financeiro que a gente precisa dessas informações também para fazer o preenchimento, tá? E outra coisa importante são os fatos relevantes e os documentos dos eventos dos seus ativos, que normalmente você encontra no RI, né, da empresa, ou no site da B3. Lá você consegue visualizar alguns eventos lá que acontecem lá pelo site da B3, tá? Ou pelo RI de cada uma das duas empresas, tá? Aí a segunda parte aí que eu quero falar com vocês, eu vou mostrar aqui como fazer o cópia da planilha. Aqui tem um passo a passo descritivo, tá? Tem um vídeo aqui que está um pouco desatualizado, depois eu vou atualizar um outro vídeo específico só sobre como fazer a cópia, mas não tem mistério. Seguindo esse passo aqui é bem simples. E eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês nesse vídeo. Tá? Uma outra coisa é a autorização para a execução dos scripts. A planilha roda com bastante cálculo, né, que roda por script, né, que é tipo macros no Excel. Então a gente precisa autorizar que o script da cópia que você fez use a sua conta do Google para fazer rodar aqueles scripts que estão na planilha. Tá? Então, se você não se sentir confortável em autorizar o script na sua conta pessoal, você pode estar criando uma conta exclusiva, né, no Google para você usar a planilha e autorizar essa conta a fazer o uso do script, tá? Rodar o script. Tá? E aqui embaixo é basicamente o que eu quero mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Tá? O que eu quero mostrar é essa parte inicial aqui, é o uso básico dessas 5 abas aqui, tá? Da planilha, e que aqui tem uma descrição breve do que é, ou como faz o preenchimento, mas depois a gente vai ter vídeos específicos, né? Cada uma dessas abas aqui, explicando elas, mas eu quero passar rapidamente para quem está assistindo esse vídeo já conseguir usar pelo menos o básico, que são essas 5 abas aqui da planilha, tá? E esse arquivo daqui é um arquivo de instruções, né? Um manual de instruções, e vocês podem ver que eu vou estar colocando aqui nesse arquivo que vai estar disponível na planilha o descritivo, né? Para algumas dúvidas que possam ter das pessoas, para as pessoas, e também o link para os vídeos específicos sobre o assunto que eu estou falando aqui ao lado no descritivo, tá bom? Vou fechar aqui, então vamos lá. Como fazer a cópia da planilha? A primeira coisa, você tem que ter logado numa conta do Google, né? Como eu falei, se você não quiser usar a sua conta pessoal, vocês vão criar uma conta exclusiva para uso da planilha e fazer o login nela. Feito o login, vocês vão entrar, pesquisar, entrar no meu site, né? Você bota de Lombello Planilhas. O link vai aparecer aqui no Google, você entra no site, vai aparecer essa página aqui. Dentro dessa página, você consegue aqui, na parte de planilhas, controle de investimentos. Dentro da planilha de controle de investimentos, vocês podem ver que tem um manual de instruções, que é aquele arquivo que eu estava aberto mostrando para vocês, tá? Então, caso precise do manual de instruções, acessar ele, é só entrar aqui. Clicando aqui em download, vai abrir a página para você fazer a cópia do arquivo, tá? Aqui tem umas instruções que é o quê? Caso tenha dúvidas, procedimentos ou uso da planilha, só ler esse manual de instruções aqui, tá? Que é aquele lá, você clica aqui, ele vai abrir. Aí a gente tem o nosso grupo no Telegram, Facebook e o canal no YouTube, que tem os vídeos, né, para suporte do pessoal. E para fazer o link para fazer a cópia da planilha, basta você clicar nesse link aqui de fazer a sua cópia, que vai abrir a pasta do meu Google Drive, onde fica o arquivo da planilha.
Aqui já é o arquivo, tá? Então você vai clicar 2 vezes no arquivo da planilha que você quer fazer a cópia, tá? O procedimento de cópia é igual para todas as planilhas que a gente tem no Google Drive, tá? E vai abrir um arquivo similar a esse aqui, tá? Essa aqui é a versão 5, aqui no Google Drive ainda não tem a versão 5, mas em breve a gente vai adicionar aí, assim que disponibilizar para todo mundo, tá bom? Então, abrindo a planilha aqui, ela vai abrir aqui, só que ela não vai deixar você editar a planilha, porque é um arquivo que está é o meu arquivo matriz, né? Então eu não posso liberar edição para vocês nele. Então vocês vão ter que clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia. E salvar uma cópia desse meu arquivo, né, que está no meu Google Drive, no Google Drive de vocês. Vocês vão escolher a pasta, selecionar e dar OK. Quando vocês fizerem isso, vai criar uma cópia da planilha e essa cópia vai para dentro do seu Google Drive aqui na pasta que você selecionou. Lá na hora que você fez a cópia, basta clicar 2 vezes que vai abrir o arquivo que você fez a cópia e que você vai poder editar, tá ok? Então, vou fechar aqui o Google Drive, vou fechar aqui o arquivo de instruções e o site, e vamos trabalhar agora na planilha em si, tá? Na planilha em si, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a aba Leia-me, tá? A aba Leia-me, a gente tem um menu de configuração aqui, que você consegue selecionar a moeda base que você quer trabalhar, se é BRL ou dólar, né? Se você quiser trabalhar só com ativos internacionais, você pode trabalhar em USD, tá? Que é em dólar, ou trabalhar em BRL, que é reais, tá? Para a planilha converter. Todas as compras que você fizer em dólar, ela converte para real, se você usar aqui BRL, tá? E vice-versa. A gente tem aqui umas opções de cálculo, tá? Então depois dá uma lida aqui com calma, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre a aba Leia-me e essas configurações. Não é esse o objetivo do vídeo atual, é só mesmo saber que existe esse menu de configuração, então vocês podem dar uma olhada aqui com calma, dar uma lida aqui e ver porque tem a opção, né, de se marcar ou desmarcar. Então daí cabe ao usuário decidir como ele quer que a planilha trate essas questões aqui que está aqui no menu de configuração, tá, ok? E aqui também a gente tem o manual de instrução, o link para aquele arquivo, tá? Vai abrir a página do site e aqui você consegue acessar o manual de instruções. Dentro do manual de instruções, a gente tem aqui as abas de operações, de proventos, tá vendo? Depois eu vou criar outras abas aqui em cima, outras seções, né, desse arquivo, que vocês vão específicas para cada uma das abas, tá? Então, assim, se você tiver alguma dúvida sobre operação, como cadastra ativos na aba de operações da planilha, possivelmente ela vai estar aqui nesse arquivo de operações, entendeu? Se for como cadastro de provento, vai estar aqui o uso da aba carteira. Então, assim, depois a gente vai criando aqui a ajuda para cada uma dessas abas aqui, tá? E com respectivo vídeo do lado, se for o caso, tá bom? Então, voltando aqui para a planilha, eu acho que a aba Leia-me é isso, tá? Se você gostar do projeto, aqui tem os links para você fazer doação e outras informações complementares aí, tá bom? Mas basicamente aí, o importante mesmo é essa questão do menu de configuração. Sabendo disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher as abas de cor azul, tá? Que são abas de preenchimento do usuário. E dentro de cada uma dessas abas, vocês podem notar que tem as células de cor amarela. As únicas células que o usuário pode preencher são as células de cor amarela, tá? Então, se for cor cinza, possivelmente são células, ou de outra cor, possivelmente são células de cálculo automático pelo script ou pela planilha. Então, não use, não preencha aqui, porque se tiver alguma fórmula, vocês podem estar danificando a planilha. Então, sempre que for preencher alguma coisa, lembre sempre que vocês só podem editar o que está de cor amarela, ok? Aqui em cima, você passa o mouse em cima da célula e aparece a nota dizendo o que é cada uma dessas colunas aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que preencher o quê? São as abas de operação. Da onde a gente pega essas informações de operações? Das notas de corretagem, tá? Então, dentro das notas de corretagem, você vai ter lá qual foi o ativo que você negociou, qual foi a data de negociação, se foi uma compra, se foi uma venda, a quantidade aqui sempre negativa quando for uma venda, tá? É importante isso aí. O preço que você fez naquela operação, está lá na nota de corretagem, taxa, né? Taxa que você pagou para aquela operação. No caso, a gente tem aquele rateio, né, proporcional ao volume de cada operação que a gente pode estar fazendo essa distribuição das taxas da nota de corretagem, ou se você não quiser usar as taxas, você deixa zero aí e considera só o preço, tá? E a corretora, informar a corretora que foi feita aquela operação, e a RRF, no caso aqui, imposto, né, retido na fonte. Quando você faz uma venda, você tem um imposto retido na fonte, então se isso foi cobrado de você, você pode estar lançando aqui na planilha para ela ajudar na hora de calcular a DARF aqui, na aba de DARF, ela vai estar deduzindo esse imposto que você já pagou, tá? E a moeda aqui
a moeda da operação, tá? Então, se você for um ativo nacional e aqui foi real, você preencheu, então aqui você vai ter que botar BRL ou deixa em branco, porque a planilha calcula. Agora, se for dólar, vamos supor que isso aqui é um ativo que foi negociado numa corretora internacional. Então aqui o valor é em dólar, tá? A taxa é em dólar, se tivesse alguma taxa, e o marco que a moeda que foi cadastrada aqui nessa operação é dólar, tá? Então a gente tem suporte a várias classes de ativos, praticamente todas as classes de ativos negociadas em bolsa no Brasil, e stocks, REITs e ETFs americanos a gente também já tem suporte, tá? Então, opções, FIIs, ETFs nacionais, BDRs, ações, tudo isso a planilha já suporta. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É fazer o cadastro das operações de compra e venda conforme a sua nota de corretagem nesse campo aqui. Tá? As operações de operação normal, ou seja, que compra e vende em dias diferentes, que a gente chama de swing trade, você vai cadastrar na aba de operações normais. E os que forem day trade, ou seja, compra e venda do mesmo ativo, na mesma data, na mesma corretora, a gente vai preencher aqui na aba de operações day trade. Tá? Então a gente preenche, tá? Eu já deixei essa planilha aqui pré-preenchida para a gente, tá bom? E depois preencher os proventos. Então no extrato financeiro da sua corretora, a gente tem os proventos lá que caem, o rendimento, dividendos, juros sobre capital e tal. Então a gente tem que estar preenchendo, vendo lá no extrato financeiro e preenchendo aqui o evento de proventos para a planilha estar juntando, né, somando isso aí na sua carteira também, para você saber o quanto você ganhou com aquele ativo. Tá? Então, feito esses preenchimentos aqui, certo? Nas células amarelas, a gente tem que começar a fazer o quê? Rodar os scripts de cálculo, para a planilha fazer os cálculos de todas essas informações que a gente está colocando aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Clicar no menu Delambello, tá? Esse menuzinho que fica aqui em cima, e abrir o menu HTML. A primeira vez que você for executar qualquer script aqui na planilha, na cópia que você fez, a primeira vez ele sempre vai te pedir uma autorização. Tá? Essa autorização foi aquilo que eu falei no início. Então, você vai clicar aqui em continuar. Ele vai te pedir aqui a conta que você tiver logado na planilha, tá? Outra coisa importante, sempre evite de usar duas contas. Eu estou aqui até com duas contas logadas no navegador. O ideal é você usar só uma conta, tá? Porque tem dado alguns bugzinhos assim, por conta desse uso de duas contas. Ou então você tem que garantir que você está usando a planilha, né, aberta, na mesma conta que você tem feito a cópia da planilha, tá? Então isso é importante. Deixa eu cancelar aqui, deu erro aqui. Voltando aqui, então, abrir o menu do Delambello, autorizar, selecionar a conta, certo? Vai te pedir aqui, vou pegar meu celular aqui para poder autorizar. Aí você vai autorizar. Feito isso uma vez, aí que vai pedir, clique em avançado, vai te dizer aqui que para entender os riscos, acessar, aí que vai te dizer o que o script vai poder fazer com aquela conta, entendeu? E permitir. Então, feito isso uma vez, a planilha não vai mais te pedir para ficar fazendo esse tipo de acesso, tá? Feito uma vez, as próximas vezes aquelas permissões já foram dadas, ela não vai pedir de novo. Então, você vai abrir o menu. Abrir o menuzinho aqui, tá? Com as opções. Então, a gente preencheu a aba de operações normais. A gente vai ter que calcular as operações. Então, calculei as operações. Ela leva um tempo às vezes, mas ela já está preenchendo. Assim que terminar de fazer os cálculos, vai aparecer uma mensagem que o script foi finalizado. Você pode estar fechando aqui se quiser. Vai ver o resultado, tá? Então aqui a gente vai ter o resultado de cada linha de operação dessa daqui, tá? Que foi feita. E aqui a gente tem o resultado de lucro daquela operação. No caso aqui eu tinha feito uma compra de Petro, que eu fiz a venda de Petro, das 300 que eu comprei, eu vendi 200, depois vendi 100, então apurou o lucro em cima de cada uma das operações. O preço médio que você tinha, a quantidade que você tinha após aquela operação e tal. Então, qualquer dúvida, é só passar o mouse aqui que vocês vão dar olhando, tá? E as operações internacionais, o que ele está fazendo aqui? Só para explicar para vocês, ele vai pegar o PETAX, né? E fazer a conversão
desse valor aqui em dólar para valor em reais, tá? Então ele vai te dar o preço médio aqui em reais, certo? E aqui ele vai manter para você o preço médio em dólar, tá? E aqui o preço médio do Petax utilizado nos cálculos para fazer essas conversões aqui de dólar, né, para reais, tá? Então, basicamente é isso que vocês vão preencher, tá? Não tem muito mistério. Se vocês forem preencher opções, tá? É só usar o código da opção. Tem alguns outros detalhes de preenchimento de tipo de operação, né? Que nessa aba de tipo de operação, se vocês podem ver aqui, existem vários tipos de operação, porque tem alguns ativos que a gente vai precisar fazer ajustes e splits e várias operações de ajuste, né? Restrição de capital, amortizações, então o que a gente tem que estar corrigindo o nosso preço médio, né? Então a gente tem vários tipos de operações aqui, e depois vai ter uma aba, um vídeo específico explicando sobre os tipos de operações que a gente tem. Mas o básico, que é a compra e venda, é assim que a gente preenche, tá bom? E na aba de Day Trade, que a gente tinha preenchido aquelas informações lá também, né? No caso aqui, vocês podem ver que já identificou que foi o dólar futuro e índice futuro, né? Então, a gente já vê o código que a gente usa, né? Aqui, coloca DT, né? Que é a operação para Day Trade, para informar que é Day Trade, a quantidade, o preço, e aqui, da mesma forma que na outra aba de operações normais foi calculada, aqui também já foi calculada as operações, o lucro das operações de Day Trade aqui, tá? Então, feito essas preenchimento dessas duas abas aqui, rodando no script de cálculo, já vai preencher tudo lá automaticamente, essa parte de operações. A parte de proventos, vocês podem ver que eu preenchi aqui também, tá? Porém, sempre que depois você termina de preencher, por mais que já apareçam algumas informações aqui na parte de cálculo, é sempre importante também a gente rodar o script de calcular proventos. Por quê? Porque, como a gente tinha falado, como eu tinha falado anteriormente, né, no caso desse evento específico aqui, eu cadastrei ele em dólar, né? Então eu preciso converter para o Petax utilizado para a gente conseguir saber exatamente o valor calculado lá, tá? Então, basicamente é assim, tá? Que a gente usa a parte de preenchimento básico da planilha, que são as abas de operações e a aba de proventos aqui. E a outra aba importante que a gente tem é a aba de DARF, que é onde a gente vai ver o resultado daquelas operações, né? Desde quando eu comecei a cadastrar as operações lá, tá? Então aqui tem o resultado, tá vendo? Gera aqui e fala as informações que eu tenho que pagar de DARF, o que eu não tenho, tá? Então aqui a gente consegue ver a parte de volume mensal, mês a mês, quanto que eu vendi de cada um dos ativos, cada uma das classes, né? No caso ações, outros aqui ETFs, BDRs, várias classes de ativos diferentes que não ações, e opções, né? Volume de venda de opções, e aqui é o total de quanto que eu vendi no mês, tá? Aqui é o lucro, o prejuízo que eu tive no mês, né, de cada um dos meses, somando todas as operações dessas classes aqui, no caso dessa classe de ações, ações normais, né, porque Day Trade tem a partezinha separada para Day Trade. Então aqui é para outros investimentos, que no caso são os ETFs, os FIPs, né, são várias outras classes de ativos que não ações. Lucro com as opções, lucro com dólar, né, e com índice futuro, com dólar futuro. Aí aqui soma o total, né, de quantos você teve de operações aqui, né, de resultado de cada uma dessas colunas, e aqui calcula o tributável que você vai ter, um imposto a pagar naquele mês e o IRRF, no caso se você lançou algum IRF lá na aba de operações normais, tá? Mesma coisa que a gente vai ter resultado para operações de Day Trade, tá? No caso aqui são as operações de Day Trade, tá vendo? Apareceu aqui. E vocês podem reparar que o tributável, quando você tem algum prejuízo, ele acumula para os meses seguintes, para quando a gente tiver um lucro, ele abater esse valor para na hora de calcular o imposto a pagar, né, já calcular em cima efetivamente do lucro. No caso aqui, como não tinha nenhum prejuízo anterior aqui, acabou que já gerou DARF aqui, com valor pequeno, mas gerou uma DARF para pagar, tá? Já que se fosse um lucro, mas eu tivesse prejuízo em cima, seria batido. E aqui a parte de FIIs, né? No caso, para FIIs. E aqui a DARF total. Então aqui ele soma toda a DARF, tá? Total. No caso aqui, como é menor de R$10, ela aparece o status aqui que é menor de R$10, eu não tenho como gerar a DARF. Aqui gerou mais uma DARF total aqui de R$5,99, também não podia gerar. Aí aqui no mês de dezembro
foi gerado um lucro, uma DARF de 12, então somou com todos os que eu tinha de prejuízo a pagar anterior, né? E justo gerou 18, aí somou mais que R$10, gerou aqui o status para pagar DARF. Bem, então é isso, a aba de DARF é assim que a gente visualiza, é simples, basicamente ela só pega o resultado que você preencheu aqui e calcula e mostra aqui para você estratificado por cada classe, por cada tipo de operação, tá bom? E a outra aba, tirando essas 4 abas aqui que a gente já mostrou, e a aba Leia-me, é a aba de carteira, que é aqui onde você vai ver o quê? A sua posição, né? Os ativos que você tem em posição atual, né? O quanto que você tem daquele estoque, o preço médio, a cotação atual, o lucro que você está tendo no dia, o lucro total que você está tendo no ativo e tal, quanto que você já ganhou de proventos em cima daquele ativo, e algumas outras informações que você pode ter aqui, tá? Aqui você tem os filtros que você consegue ordenar por classe, ascendente ou descendente, ou por lucro no dia. Então, quando você tem vários ativos aqui, você consegue fazer uma filtragem, uma ordenação para você estar avaliando a sua carteira conforme você quer ver, né? E aqui você consegue ter o gráfico aqui por setor, por ativo, por classe, por subsetor, por corretor. Então, você consegue ver também aqui no gráfico a sua carteira de várias formas diferentes. Você consegue filtrar aqui também só o que você quer. No caso, marquei aqui a ação e estoque, tá vendo? Então você consegue ver só ação, só estoque. Então quando você tem mais classes aqui, você consegue ver várias classes, ou uma ou várias, tá? E aqui um resumozinho do mercado, como é que está hoje, o gráfico dos 180 dias, tá? E aqui em cima um resumo total da sua carteira, com o seu lucro total e tal. E os indicadores de mercado. Bem, eu acho que é isso, basicamente, o uso básico da planilha, né, as funções básicas da planilha são essas daqui que eu acabei de mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí o vídeo, compartilha com os amigos. E quem quiser fazer uma doação de apoio ao projeto aí, gostar do projeto, quiser fazer uma doação de apoio ou se tornar um usuário alfa, que além de poder usar a planilha gratuita, os recursos gratuitos da planilha, ainda vai poder ter alguns outros recursos extras liberados aí. Para você saber, é só entrar aqui em usuário alfa e dar uma lida aqui o que tem, as vantagens de ser usuário alfa. Ok? É isso aí, um bom investimento para todos aí e fiquem com Deus.